a questão toda. Então, minha mãe falava de Jesus para mim, me levou a uma igreja, e naquele momento que o pastor anunciou o plano da salvação, eu não resisti e entreguei minha vida para Cristo. E a partir daquele instante ali, meu coração ardeu para conhecer ainda mais esse Deus que tinha se lembrado de mim no dia da minha angústia, naquele dia que eu clamei por Ele. E a partir daquele instante eu passei a ir em igrejas, né, que eu ainda não tinha tido uma orientação, até atender esse pronto chamado. E por aí iniciou. Glória. Eu quero fazer uma observação a você que é mãe. Se a gente observar a história do pastor Márcio, como a mãe e a noiva clamavam por ele. E às vezes, eu estava até falando isso com a Thelma na vinda, que a gente estamos orando pelo nosso filho, está no momento de prova, está até fazendo prova lá, ore pelo meu filho, de oficial do Exército. E a gente ora pedindo para que Deus dê a direção. Mas você vê que a oração do justo, ela cabe muito em seus efeitos. E a mãe, o pai, tem a responsabilidade de orar pelos seus filhos. Então, você ore pelo seu filho, ore pelos seus familiares, porque tenho certeza que Deus está cuidando. E como Ele fez na vida do pastor Márcio, fez na vida do Gesto, faz na minha vida, fará na vida do seu filho em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, conversão, aí veio, já está caminhando na igreja, começou a aprender de Jesus, aquele chamado para vocação. Aí foi como o senhor falou antes, começou aquele arder. Como é que o senhor percebeu isso? Bom, nos meus primeiros momentos de frequência à igreja, né, eu ficava encantado com as pregações que os pastores, né, falavam, muito tocava no meu coração. E certa vez eu, assistindo um pastor lá pregar, ele pregou uma mensagem tão profunda que aquilo ali me chamou a atenção. Na minha infantilidade até então, na época, eu disse: Deus, eu quero ser um pastor. Aí Deus disse: negócio fechado. Maravilhoso. Você quer ser? Eu vou te abençoar. Então, negócio fechado. Só que depois, né, que veio as implicações, mas Deus me pegou pela palavra. Então, nesse fervor, meu coração incendiava, assim, e por conta que eu morava muito distante da igreja, trabalhava, estava na universidade também, não tinha tempo de estar lá nas atividades da igreja. Mas mesmo assim, minha esposa, eu até então já tinha me casado, a gente começou um pequeno grupo multiplicador na nossa casa, né, com as crianças da rua, evangelizando crianças. E ali aquele número foi crescendo de crianças, até então, até eu ir para uma igreja batista próxima da nossa casa. Então, quando a gente não chegou sozinho na igreja. Já chegou com um trabalho implementado. Já estava no sangue. Chegou lá já mostrando. Já tinha umas ovelhinhas. Já tinha as ovelhinhas. E aí o pastor, ele ficou encantado. E assim, nós fomos vistos ali na igreja como uma liderança. Então, eu não tinha assim esse pronto entendimento de chamado pastoral ou missionário. Eu apenas estava fazendo minha parte. Estava fazendo a obra. Isso, fazendo a obra. E lá na igreja foi que o pastor percebeu, a igreja me reconheceu como uma liderança e me encaminhou para o seminário. Isso aí num processo aí em torno de 2 anos da minha conversão, casamento e chegar nessa igreja até então. E quando chegou esse período de seminário, conta um pouquinho desse período de seminário, que o seminarista, né? O seminarista aqui, para ele ficar tranquilo lá no seminário. Tranquilo, né? Então, nessa época, a gente passou pelo deserto, entende? Por isso que eu falei, né? Olha, seminário é um período que você é trabalhado. É verdade, é verdade. Onde, se você realmente tiver um chamado, você supera. Ou seja, Deus lhe dá graça e você conclui. Se não, né? Então, ali Deus vai trabalhar de uma outra maneira. Mas até então, quando eu fui para o seminário, então, assim, Deus ele começou a trabalhar no meu coração. Podar, tirar algumas arestas, tirar algumas vaidades, né? Então, a primeira coisa que ele faz é tirar meu emprego, porque era muito orgulhoso por conta
do meu emprego. Então, Deus tira minha fonte de sustento. Secar um pouquinho aqui. Isso. E me ensina a viver pela fé. Foi minha primeiro desafio. Depois ele corta os laços familiares com a casa dos meus pais, com amizades também. Enfim, ele me leva para um deserto para ter uma experiência profunda com ele, a viver pela fé. Né? E ali, durante 4 anos, eu passei totalmente sustentado pela graça de Deus, onde experimentei muitos milagres, muitos sinais confirmando. Muitas vezes pensei em jogar a toalha fora, dizer, não é bem isso que eu quero. E quando eu chegava no seminário, Deus, através de um amigo, através de uma aula, então ele mudava o meu pensamento e me levava sempre ao centro da vontade dele. Então, por isso que eu tenho essa plena convicção que eu fui criado para a glória de Deus. Amém. E minha função é somar para que seja feita a vontade de Deus na minha vida e através da minha vida também. Maravilha de Deus. O senhor se deixou ser moldado pelo Senhor. Isso. Sim. E sempre assim, né? O seminário realmente... Né, você está ouvindo, né? A Letícia está ouvindo isso aí. Letícia é a esposa dele. Sim. Agora é esposa, já casou, tá, gente? Agora é esposa. Olha, tá vendo? Seminário passou Antes por do isso. senhor chegar à junta de missões... obrigado. Aqui, esse é o cafezinho aqui que chegou. Marcela é maravilhosa na nossa vida. Antes de chegar na junta de missões, o senhor foi recebido lá como líder. E o senhor ali começou a trabalhar. E o senhor também assumiu uma igreja antes de trabalho missionário. Como é que foi essa experiência? Primeira igreja, aí trabalhar como pastor local. E tem uma diferença nisso. Como é que foi? Como é que o senhor pode passar a experiência para nós? Vamos lá. Então, quando eu cheguei nessa igreja batista em Mangabeira, lá em João Pessoa, então que eu cheguei com minha garotada lá, com a garotada. Tinham quantos mais ou menos, professor? Tinha uma média uns 10, 12, por ali. Né? Já chegou com um pequeno grupo montado. Já chegou com um pequeno grupo montado. Então, ali o pastor me orientou e foi me dando cargo. Né? Então, me dando função para trabalhar lá na igreja. E então eu comecei. Então, assumi Ministério de Missões, Ministério de Homens, tinha uma parte administrativa. Comecei a dar um suporte ali ao Ministério Pastoral, servindo lá na igreja. Então, com a conclusão do seminário, quando eu concluí, me surgiu um convite para uma igreja de praticamente plantação, lá em Remígio, no Brejo Paraibano. E ali meu coração ardeu, eu fui com minha esposa, e ali a gente ainda não tinha sido ordenado. Mas isso é perguntar para o senhor, a ordenação veio antes do senhor assumir ou lá na igreja? Isso. Então, lá a gente começou as nossas atividades lá, e 2 anos depois de campo, lá foi que a presidência da igreja solicitou meu concílio e eu fui ordenado. Né? Então, a gente encaminhou aí mais de 2 anos, quase 3 anos de ministério nessa frente de trabalho. Então, percebi que ali eu tinha concluído, né, já tinha deixado uma liderança. Dessa primeira frente, a gente deixou, né, alguns líderes, que de lá, gente, por incrível que pareça, saiu um casal missionário, um pastor. Nossa, que legal. Uma missionária que hoje está sendo enviada à França, e uma outra missionária que atua lá no Curimataú paraibano. Obrigado. que tudo foi... Um cafezinho derrubar aqui. Aí fala, pastor. Que tudo foi fruto que depois brotou através daquela semeadura naquele lugar. Né? E a igreja foi... O senhor estou na igreja, o senhor foi levantado, começou esse trabalho missionário. E como é que foi chegar na junta de missões? Então, nesse trajeto aí, o que é que aconteceu? Nossa primeira frente de trabalho, nós concluímos nosso projeto, fomos a um segundo, que é numa cidade chamada Cajá.
lá próximo também. Então, lá foi mais um trabalho de revitalização.